Como você faria para escolher uma dentre as mais de 500 unidades de um lançamento de apartamentos compactos num prédio de mais de 30 andares, com sacada, com variação de preço por altura e por disposição horizontal? Esse vídeo aqui é para te responder, te dar a visão do meu raciocínio de como eu faria. Vou colocar um pouco aqui nesse papel e a gente vai conversar um pouquinho direto nessa câmera. Bora começar? Primeiro ponto é a gente olhar para a área. E vamos definir um máximo e um mínimo de áreas. Por que isso? Porque dentre as quase 500, mais de 500 unidades, a gente tem desde 14 metros quadrados de área privativa total até, por exemplo, 44 metros quadrados, dentre eles duplex. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 30 metros quadrados e 20 metros quadrados de área privativa total. Privativa total, não privativa e nem só total. Por quê? Porque boa parte das unidades desse empreendimento, na verdade todas as unidades, têm sacada. E essa sacada, ela vai ter uma área, vamos supor que a área 1, que é aqui embaixo, a área interna do apartamento, é a área 2. Essa área privativa total é a soma dessa área 1 com essa área 2. Muita atenção para esses dois limites, o máximo e o mínimo que a gente pegou aqui. Lá na frente eu vou te convidar a esticar esses limites depois que você fizer o afunilamento com base nos próximos passos. E aí a provocação vai ser a seguinte: você pegar mais 20% disso aqui, ou seja, esticar esse teto para 36 metros quadrados e você pegar menos 20% disso aqui e é você esticar esse teto aqui para 16 metros quadrados. Eu quero que você olhe para isso aqui, que você não estava olhando antes. Eu vou te explicar depois por quê. Passados essa análise aqui de área privativa, a gente vai olhar para o próximo, que é um agrupamento horizontal. Vou te dizer, esse empreendimento, por exemplo, ele fica... Essa aqui é a rua que passa na frente dele. E ele capturou 3 terrenos aqui assim. Aqui a gente tem um edifício, vou colocar numa outra cor aqui, em azul. A gente tem um edifício meio em L. Aqui a gente tem um outro edifício. Aqui, vou colocar em verde, para significar que a gente tem uma espécie de um vão. E aqui a gente tem edifício. Aqui atrás é uma área comum desse empreendimento. E aqui para trás a gente tem empreendimentos também, mais ou menos assim. E aqui a gente tem um vão, que é de um mini condomínio também. Aqui a gente tem um empreendimento também. Vou colocar aqui essa área com esse aqui. Uma área comum, uma área comum, uma área comum. O que a gente está vendo aí é o seguinte: esse agrupamento horizontal que eu criei, eu peguei isso aqui que vai ser o prédio como um todo, que ele vai ficar disposto a soma desses 3 terrenos, e eu fiz o seguinte: eu olhei para aquilo que a gente tem em volta desse terreno aqui, e olhei que aqui eu tenho um vão, aqui eu tenho um outro vão, aqui eu tenho alguma amplitude e aqui eu tenho uma parede cega. E esse prédio aqui, ele não é muito alto. Esse prédio aqui tem 8 andares, ao passo que esse aqui tem 20 andares. Esse daqui tem um pouco mais ou menos 20 também. Esses aqui tem alguma coisa na casa de 20. Vou colocar todos eles 20. Então eu dividi da seguinte maneira: tem os frontais, tem os corners, e aí eu dividi isso aqui, ó, contra corner. Corner é esquina em inglês. E aqui, mais ou menos a mesma coisa. Aqui eu coloquei fundos e aqui contra corner também. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agrupamentos.
Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês façam é criar, com base na vista do que você tem em volta, e aí olhando de cima para o empreendimento, esses agrupamentos aqui. Tem uma colinha minha aqui de tudo que eu fiz. Já classifica, inclusive, do ponto de vista de insolação. Nesse caso, a gente tem uma face norte batendo mais ou menos aqui. Então, esse norte bate aqui, aqui a gente vai ter o leste, aqui a gente vai ter o oeste, e aqui a gente vai ter a face sul. Então, também considera a insolação dentro disso tudo aqui, combinado? E aí, nesse caso, a construtora, ela tinha uma visão a respeito de toda essa lateral. Então, ela pegou um drone e ela subiu na vertical aqui, 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 aqui e aqui. Vou colocar aqui um D de drone, como se fosse um elevador esse drone. Já considerando, inclusive, a altura do pavimento. Com base nesse drone subindo desse jeito, para cada uma dessas visões, eu relacionei elas com o meu agrupamento e falei, esse agrupamento, a partir de um determinado andar, eu tenho uma visão suficientemente boa, não necessariamente livre. Aí depois eu coloquei que a partir desse andar eu tenho uma visão de fato livre, em que eu nem mesmo enxergo mais esse prédio quando eu olho na horizontal. Combinado? Quinto ponto, moradia ou locação. Se locação, de curto ou de longo prazo. Qual é o seu objetivo? Para cada uma dessas três vertentes diferentes, você pode considerar um produto diferente. Para locação short stay, que é de curta temporada, normalmente Airbnb, você não precisa de um produto super premium. Você não precisa da melhor insolação, você não precisa da melhor vista. Você poderia ficar com algo nota 7. Agora, se você for morar, e muito provavelmente você vai passar boa parte da tua vida no teu apartamento, aí você tem que pegar um produto melhor. Se você for locar a longo prazo, aquele que as pessoas visitam, consideram, olham, abrem cortina e vão lá pessoalmente, que é diferente do Airbnb, aí sim eu acho que é interessante você subir a régua e ficar ali pelo menos no nota 8. Não precisa ser tão crítico quanto na moradia. E aí aqui, Daniel, colocando a minha visão de investidor, essa criticidade na hora de morar não é também muito bem-vinda, porque eu quero que você, quando compre um imóvel, mesmo que para morar, compre com um olhar investidor. E esse olhar investidor diz para você o seguinte, freia, não precisa de tudo isso, é marginal, não vai te gerar tanto benefício assim. Poxa, Dani, como assim? Exemplo, esse prédio tem 30 andares. A partir do 21º andar, em qualquer um dos agrupamentos, você já tem vista livre. Você precisa ir para o 29º andar? E a cada andar que se passa, você paga um valor a mais? E não só isso, mas horizontalmente no andar, a depender do layout de cada uma das unidades, e são mais ou menos 23, 22 unidades por andar, você também tem uma variação de preço. Então, não só não exagera na altura, como ali no andar, como você já tem uma vista livre para tudo, você tem toda a extensão, por exemplo, dessa face norte aqui. Você precisa pegar o mais caro dessa face norte, você já está vendo tudo? Poxa, não precisa. Você já tem uma face leste que às vezes é mais barata do que a face norte. Você precisa do norte? Você precisa mesmo de sol o dia inteiro? Ou você pode pegar o sol poente? E assim vai. Então esse é o convite para você olhar essa diferença entre morar, locação de curto prazo e locação de longo prazo. Feito? Sexto, olha para o layout dos imóveis. Nem todos os apartamentos aqui são iguais, muito pelo contrário, eles são diferentes. Alguns são um pouco mais retangulares, alguns são um pouco mais estreitos, alguns são mais largos, alguns são mais quadrados, alguns têm mais sacada, menos sacada. Já vou falar sobre sacada aqui também. Então tenta escolher aquele que é mais quadrado, porque quanto mais quadrado, melhor. Combinado? Sétimo, classifica e prioriza esses imóveis, óbvio, pelo metro quadrado mais barato e começa a olhar pelo metro quadrado mais barato. Como eu comentei com vocês, esse apartamento aqui, esse prédio tem apartamentos com sacada e área interna. Só que você pode ter menos sacada e mais área interna
ou então mais sacada e menos área interna. Combinado? Olha para a sacada. Agora, existe uma exceção que é super interessante. E eu vou dizer isso pelo seguinte: o preço do metro quadrado da área privativa é um preço médio. Pode ter diferença entre preços de metro quadrado da sacada e preço do metro quadrado da área interna. Se tiver, atenção, tente comprar aquilo que tenha mais área interna do que sacada. Afinal, a sacada você não usa tanto quanto a área interna, que é o que realmente importa, que é o que vai ser decisivo na hora de vender ou na hora de locar. A menos que você já tenha uma previsão de fechamento dessa sacada. E a gente vê muito isso em São Paulo e também em grandes cidades, inclusive aqui em Curitiba. Se tiver a provisão de você fechar essa sacada e você integrar essa sacada à sua unidade, aí você tem uma situação bem interessante, porque você vai comprar uma sacada com 1 metro quadrado mais barato e vai poder fechar essa sacada com um reiki, que a depender de como for essa sacada, esse reiki pode custar relativamente barato, e aí você vai ter um apartamento maior. Nessas horas, vale você considerar comprar uma sacada maior, pagando menos pelo metro quadrado dela, para no fim você ter um apartamento com uma área privativa, que é a soma de sacada, com área interna maior e mais barato na média. Combinado? E agora chegou a hora de você juntar tudo isso, filtrar e olhar quais unidades sobraram nas suas mãos, para você de fato escolher. Vai comprar uma, duas, três ou quatro? Precisa comprar tantas nesse empreendimento? Está se emocionando demais? Será? Se for de fato comprar mais de uma unidade, diversifica a unidade. Ou seja, não compra uma unidade igual a 1 ou 2 andares diferentes. Tenta pensar que o mercado pode atender bem a uma unidade e pode atender um pouco pior a outra. Você vai ter uma chance de 50-50 se você comprar duas, por exemplo. Ah, Dani, mas eu acho que se eu quero acertar as duas. Poxa, tudo bem. Aí você segue a jornada que você quiser. Mas na minha visão, se for comprar mais de uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, vale muito a pena diversificar no layout, também no padrão, no preço, você pegar diferentes faixas de mercado para você comprar o seu imóvel, desde 200 até 400 mil reais, por exemplo. Mas não precisa comprar todos os imóveis iguais. Outro ponto interessante. Quando você tem um prédio grande como esse, de mais de 500 unidades, é importante você imaginar que você pode ter um processo de canibalização, tanto da venda como da locação. Se a sua unidade for uma unidade que é um pouco mais rara dentre essas mais de 500 unidades, você pode ter uma vantagem, porque a sua canibalização ela vai ter uma restrição. Considerando tudo isso, você vai para a negociação e vai para a negociação já sabendo as unidades que você quer em ordem de prioridade. 1, 2, 3, 4, 5, 6.